1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7. Vai ter toque do chofar, né? E os fogos de domingo que ficaram encalhados? Alguém trouxe? Os fogos que domingo ficaram encalhados, que não deu para soltar? Alguém trouxe hoje? Acho que ninguém trouxe, ninguém lembrou dos fogos. Mas não tem problema não. Isso aí não tinha no tempo de Israel também? Então a gente usa só o chofar para tocar a trombeta. Aleluia. Mas que fique bem claro que domingo um montão de gente ficou com os fogos engavetados. Vamos lá. Capítulo 7 de 1 Samuel. Nós vamos ler alguns versículos apenas. Eu separei aqui até o versículo 3. Ou melhor, até o versículo 5. Tá? Então nós vamos ler até o versículo 5. Todo mundo aí já achou? Quem já achou aí, diga amém. Diz assim a palavra: então vieram os homens de Criate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Criate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Aleluia. Só até aí. Esse texto aqui marca um tempo em que a Arca da Aliança vem para o território de Israel, porque por algum tempo ela esteve em poder dos filisteus. Coisas terríveis aconteceram com os filisteus, pragas, pestes, e que eles ficaram tão atemorizados com a presença da Arca da Aliança, até o deus Dagon, o deus que era o maioral, né, dos filisteus, o deus Dagon, foi punido com a presença da Arca da Aliança. Ele foi cortado mãos e os pés, só ficou o tronco lá do bichinho caído, prostrado diante da arca. Então os filisteus ficaram atemorizados com a presença da arca. Eles tentaram se livrar da arca, e eles então deram lá um jeito de colocar com alguns carros de bois, e foi para uma região que também não houve ali coisas boas, né? Coisas boas não aconteceram em uma certa região, mas depois a arca foi conduzida a esse lugar chamado Criate Jearim. E aí eu quero pegar daqui para frente, porque todas essas outras narrativas anteriores não nos interessam nessa campanha, mas daqui para frente já vai ser interessante, porque quando ela já entra num território já dentro do povo de Israel, encontra-se uma casa, a casa de Abinadab, e aí levam a arca para a casa desse homem. Ele recebe a arca, e a Bíblia vai dizer que foi consagrado um dos seus filhos, chamado Eleazar, né? E ele então vai cuidar da arca, com certeza. Ele foi consagrado para tomar conta da arca, para ser o guardião da arca. E aí a responsabilidade está sobre esse rapaz chamado Eleazar. Mas nós não temos nenhuma referência de que ele seria um sacerdote,
que ele seria um levita, não há nada que nos dê uma confirmação de que aquela família era uma família autorizada por Deus para cuidar da arca. Então, nós não temos essa referência, mas alguém que está cuidando, há uma casa que está recebendo, e quando se recebe a arca na casa de Abinadab, não há nenhum registro também de que naqueles 20 anos haja alguma bênção ali naquela casa, haja algum mover de Deus ali naquela casa. Não há nenhuma menção. Algumas pessoas até chegam a pegar, alguns pregadores, pegam esse pedaço aí da Bíblia, esse pedaço do texto bíblico, e falam que na casa de Abinadab não teve bênção nenhuma, né? O que, depois de eu estudar um pouquinho mais sobre esse tema, eu também concordei com uma narrativa que eu li hoje. Eu estava lendo e eu vi uma narrativa. Quem é que pode provar que não teve nenhuma bênção na casa de Abinadab, já que a arca ficou lá há 20 anos? Muitos pregadores se aproveitam do fato de que, se não tem nenhuma menção de que houve bênção na casa dele, por que teve menção de bênção na casa de Obed-edom e não teve na casa de Abinadab? Por que não se falou nada de que houve alguma coisa de Deus na casa dele? Não fala nada. Então, mas a omissão da Bíblia não significa que não tenha acontecido nada. Simplesmente não seria interessante, no contexto da história, falar que aconteceu alguma coisa na casa de Abinadab. Então eu gostei dessa narrativa e eu tive que concordar de que realmente, se não fala que teve bênção, mas também não fala que não teve. A Bíblia não diz assim, e não teve nada na casa de Obed-edom. Tinha que ter essa narrativa para a gente confirmar e falar assim, ó, ficou 20 anos na casa dele e não teve uma bênção sequer na casa dele, porque está escrito na Bíblia. Não, ninguém pode falar assim. Ninguém pode dizer assim, ó, está escrito na Bíblia que não teve bênção nenhuma. É apenas uma inferência, é apenas uma interpretação do que você lê comparado com o outro texto. Aí você pergunta assim, mas pastor, por que na casa de Obed-edom a Bíblia faz questão de registrar que teve bênção na casa de Obed-edom? Olha o contexto da história. Aí eu entendi, realmente não há nenhum motivo para falar que teve bênção na casa de Abinadab, mas teve um motivo muito forte para poder dizer que teve bênção na casa de Obed-edom. Qual foi o motivo que era muito forte para dizer que tinha bênção na casa de Obed-edom? Porque Davi precisava saber disso. Porque Davi tinha desistido de levar a arca para Jerusalém. E Deus, ele não desagradou desse propósito. Deus estava sim querendo que isso acontecesse. Deus queria que a arca fosse para Jerusalém. O problema não foi o propósito. O problema foi a caminhada no propósito. E eu quero parar aí para você pensar nisso. Que às vezes o propósito é bom, mas a caminhada no propósito é que é problemática. Então não é o fim, às vezes, que é o problema. O fim é bom, o fim é legal, mas o meio é que está, sabe? É a caminhada, é a trajetória que precisa ser consertada. O problema foi esse. Davi não estava fazendo algo errado, Davi estava fazendo uma coisa boa, mas só que ele vai desobedecer. Ele não vai seguir uma instrução nesse propósito. Então hoje você vai ver, a gente chamou aqui 4 voluntários para carregarem a arca, porque tinha que ser assim. Deus também deixou as coordenadas de como levar a arca. Tinha que levar nos ombros, não tinha que levar em carro de bois, não tinha que levar em carruagem. A arca da aliança foi projetada. Esses varais aqui, ó, esses varais foram projetados não para ficar assim, não, para serem transportados, ou para ela ser transportada através do ombro do levita, do sacerdote. Então Deus não mandou fazer isso aqui à toa, para enfeitar. Ah, é bonitinho essas argolas, é bonitinho esses varais. Não, Deus não fez para enfeitar, Deus fez com propósito. Irmão, tudo que Deus faz tem propósito. E a gente precisa entender qual é o propósito de Deus. E Davi não entendeu o propósito, pegou assim, ó,
Ah, é para enfeitar. Pegou do jeito que está, colocou em cima de uma carroça. E desprezou o que Deus mandou fazer. Faz argola, faz aí com os varais, para que o levita, ao transportar a minha arca, vai transportar nos ombros. E aí Davi foi inventar, pegou a arca da aliança, colocou numa carroça de bois. E aí, você já sabe o que aconteceu, houve um transtorno, houve uma morte. Um dos filhos de Abinadab morreu no transporte da arca, porque a arca foi caindo, né, num terreno muito danificado, cheio de pedras. O carro de bois os bois começaram a tropeçar, e a arca foi tombando. Ele foi segurar a arca, um homem chamado Uzá, e ele foi ferido na mesma hora e morreu. E aquilo ali entristeceu Davi. Davi ficou muito triste e desanimado, e ele pensou assim: não vou fazer mais isso não. Ele tentou cancelar o propósito, irmãos, ele tentou cancelar o projeto, porque no meio do caminho ele fez uma coisa errada e por isso deu errado. No meio do caminho aconteceu um acidente, mas isso não significa que o propósito tem que ser encerrado, que o projeto tem que ser engavetado. Olha só o que aconteceu. Deus então vai permitir que a arca vá para a casa de um homem, e em 3 meses a arca na casa de Obed-edom, a notícia chegou lá no palácio, a notícia chegou lá nos ouvidos de Davi, de que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom. Você consegue entender por que agora é importante falar que Deus está abençoando a casa de Obed-edom? O que não era importante para falar na casa de Abinadab, não havia nenhuma necessidade de falar que Deus estava abençoando, mas também a Bíblia não diz que Deus não estava abençoando. É muito sério quando a gente fala assim: Deus não abençoou Abinadab. Mas onde está na Bíblia? Me prova na Bíblia que Deus não abençoou. A Bíblia só se omite, a Bíblia só oculta, não fala nada. E aí os pregadores chegam a uma conclusão precipitada de que Deus não tem abençoado Abinadab. Eu acredito que nos 20 anos que a arca ficou na casa de Abinadab, teve bênção sim na vida dele. Se alguns outros pregadores vão discordar de mim, eu não estou nem aí, mas eu tenho que falar desse jeito, que se a Bíblia não diz que não teve bênção, então eu não vou afirmar isso aqui diante dos irmãos. Então nós precisamos examinar a Bíblia e entender o contexto. E aí o contexto, eu tive que admitir, realmente na época lá de Abinadab, não tinha nenhuma razão para dizer que tinha bênção na casa de Abinadab, que Deus estava abençoando a casa de Abinadab, porque o governo estava na época de Saul. Saul era o rei de Israel, Saul já estava se desviando, Deus já estava levantando Davi ainda estava no começo, Davi ainda era inexperiente, Davi ainda estava aprendendo. Então por que haveria necessidade de registrar que Deus estava abençoando a casa de Abinadab? Não havia, dentro do contexto, não havia nenhuma necessidade. Mas na casa de Obed-edom, Davi precisou ouvir que Deus estava abençoando a casa dele, porque a partir daí ele se animou novamente. E é isso que eu quero falar com você nessa noite, para a gente orar. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem projetos, tem sonhos, tem desafios, tem algumas coisas que você talvez desanimou, parou no meio do caminho. E eu sei disso porque tem muita coisa na minha vida que eu parei no meio do caminho. Tem muitas coisas que eu pensei assim, já passou o meu tempo, não dá mais. Já estou com 54 anos e aí eu não tenho mais condição de ir mais além. Eu já não estou com o mesmo vigor físico, não estou na mesma condição. E eu sei o que é isso. Talvez tenha pessoas assim, pensando dessa maneira, que sonhos ficaram engavetados, mas Deus abençoou a casa de um homem, e através daquela bênção incentivou Davi, fez com que Davi acreditasse no sonho. Então nessa noite eu quero te falar isso: Deus está restaurando sonhos que foram engavetados, que foram lá enterrados. E eu estou falando com você mesmo que pensa que você não tem mais o que oferecer,
Você que pensa que não tem mais o que conquistar, Deus está falando contigo nessa noite, que a bênção de Deus vai te encorajar. É a bênção de Deus que vai te levantar, porque foi isso que levantou Davi. Davi se ergueu, levantou-se para buscar a arca, porque alguém falou para ele, ó, tem bênção na casa de Obed-edom, e eu tenho certeza que as bênçãos que Deus vai derramar na minha casa e na sua casa, vai animar muita gente ao nosso redor, para dizer assim, ó, se está abençoando a casa dele, vai abençoar a minha casa também. Oh, aleluia! Oh, glória! Porque eu vou entender que Davi pensou dessa maneira. Porque na ocasião lá do transtorno, do incidente, né, da morte de Uzá, ele ficou desanimado. Ele pensou assim, meu Deus, tanto esforço. Ele separou 30 mil homens. Eu estava vendo, estava estudando, 30 mil homens foram separados para uma grande festa de resgate da arca. Aí aconteceu aquilo tudo. Transtorno, uma tragédia. A morte do filho de Abinadab. Algo estava preparado. E a festa estava preparada e tudo melou. Tudo estragou de repente. Como ele ficou desanimado. Mas nada melhor do que a bênção de Deus para nos animar de novo. Oh, aleluia. E eu estou vendo muita bênção de Deus, irmãos. Sabe, quando você começa a ver a bênção de Deus, isso te anima. Quando você começa a ver pessoas dando testemunhos. Quando você começa a ver pessoas falando, olha, Deus está fazendo isso na minha casa, Deus abriu a porta, Deus me curou, Deus me deu uma condição de fazer lá um transplante, né? Como o caso que a gente já viu aí, pessoas estavam na fila um tempão esperando, a porta fechada, tudo travado. Deus colocou a pessoa certa no meu caminho, a porta se abriu, eu consegui uma vitória, eu fui curada, um tumor desapareceu. Irmãos, quando a gente começa a ouvir testemunhos, as bênçãos, elas nos levantam. E eu sei que não é só ouvir, mas também é viver. Davi, ele entendeu dessa maneira. Deus está abençoando a casa dele. Ele ouviu que Deus estava abençoando a casa de uma outra pessoa, com a presença da arca. Então ele falou assim, não, vai abençoar minha casa também. Então isso tem que ser inspirador, motivador. Isso tem que ser algo que vai assim contagiar. A bênção que Deus derrama na tua casa vai me impulsionar. E a bênção que Deus derrama na minha casa vai te impulsionar. Isso tem que ser contagiante. Tem que passar aí de cadeira para cadeira. Cada cadeira alguém vai receber a bênção. E a bênção que alguém recebeu vai contagiar quem está do lado esquerdo e contagiar quem está do lado direito. Sabe, alguém sendo abençoado, isso vai contagiar, e vai impulsionar, e vai encorajar, e vai levantar, e vai nos animar. E eu te convido para ficar de pé.